Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Danilson Barbosa com mais uma dica de inglês para vocês. Como eu comentei no meu último vídeo, hoje eu vou falar sobre o uso do dicionário. Vamos ver os problemas que estão envolvidos na questão do uso do dicionário e como que ele pode te ajudar ao invés de atrapalhar. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: se você usar o dicionário demais enquanto está lendo um texto, por exemplo, consultando todas as palavras desconhecidas que você vê, você vai estar, no mínimo, gastando muito tempo. Ou seja, interrompendo toda vez em que você encontra uma palavra nova, vai gastar muito do seu tempo e vai impedir totalmente que você faça leituras muito extensas, textos de 200 páginas, 300 páginas. E com isso você vai acabar desanimando e interrompendo a leitura, não vai levar adiante. Então o primeiro problema é esse, tempo e o desânimo que isso pode acarretar. O segundo ponto é que ao utilizar o dicionário demais, para todas as palavras desconhecidas, mesmo que seja de boa intenção, ou seja, vou olhar todas as palavras para aprender muito vocabulário, você na verdade vai estar olhando palavras que não são muito importantes ou que não são frequentes e que raramente você vai encontrar novamente. Então você vai ter o trabalho de consultar essas palavras, provavelmente vai esquecer boa parte delas e vai ter sempre aquela sensação de que precisa voltar ao texto para rever e voltar ao dicionário para rever aquela palavra e não vai lembrar. Então isso realmente não é produtivo por esse aspecto. E um terceiro ponto seria o seguinte: se você comparar com a sua primeira língua, você vai verificar que você não aprendeu todo o seu vocabulário através de consultas ao dicionário. Não foi assim que você ganhou vocabulário em português. Não é? Você ganhou vocabulário através da observação das palavras no seu contexto, através do emprego das palavras nos determinados contextos. Então, a sua segunda língua deve ser tratada da mesma forma, ou seja, você deve aprender o vocabulário a partir do contexto e não a partir de consultas ao dicionário. A questão da consulta ao dicionário deve ser muito dosada, né? Deve ser uma questão muito específica. Então, para começar, não utilize o dicionário para todas as palavras que você encontrar no texto. Ou seja, então, qual seria a maneira correta de se usar o dicionário, já que eu estou falando para você não usar em todas as palavras, né? Então, ao ler um texto, em primeiro lugar, você deve aplicar as técnicas que eu mencionei nos vídeos anteriores. Ou seja, em primeiro lugar, skimming, em segundo lugar, scanning. E em terceiro, a leitura detalhada. Então, quando você chegar na fase da leitura detalhada, você já selecionou as partes que são importantes. Isso já é um passo fundamental. Você já eliminou várias outras partes do texto que não são importantes para você ou que não contêm a informação que você procura e selecionou aquela parte importante. Então, você já tem um critério, ou seja, se for procurar palavras, que seja dentro daquela parte marcada como importante. Um segundo ponto seria você verificar a relevância dessa palavra. Um fator importante, né, para você avaliar seria se a palavra é bastante frequente ou não no texto. Porque pode ser uma palavra que apareceu uma única vez, então ela não vai ser de grande importância, nunca mais vai aparecer ou nem vai aparecer em outro texto. Mas, por outro lado, pode ser uma palavra que tenha aparecido várias vezes. Então, isso é um indicador de que ela é uma palavra importante. Tanto importante quanto importante para aquele texto especificamente. Então, esse é um ótimo critério, né? A frequência da palavra. Então, além de você aplicar o primeiro, né, dela estar numa parte importante, você vai verificar também se ela é uma palavra frequente, se ela é uma palavra relevante para o texto que você está lendo. E, por fim, você também pode verificar se essa palavra está realmente impedindo a sua compreensão da frase ou parágrafo. Talvez não esteja, talvez você já tenha entendido a frase ou já tenha entendido o parágrafo e isso já seja suficiente para o seu objetivo. Então é muito importante que você verifique isso, que você estabeleça esses critérios. Caso contrário, você vai cair naquele ponto inicial que eu comentei, ou seja, interromper diversas vezes para consultar dicionário, acabando com as suas possibilidades de ter uma compreensão geral do texto e
criar uma leitura pesada, cheia de entraves, voltada para vocabulário específico. Não é isso que você quer. Você quer entender os argumentos do autor. Você quer encontrar informações específicas e não ficar no texto debruçado em detalhes, procurando palavras incomuns que raramente vão aparecer. Então, esse critério da seleção do vocabulário é muito importante. Okay? Então, uma vez em que você define, passou por todos esses critérios e definiu que você realmente vai consultar aquela palavra, você, em primeiro lugar, deve procurar buscar o significado aproximado daquela palavra. Ou seja, você deve, pelo contexto, tentar entender o que aquela palavra quer dizer ou o que ela possivelmente quer dizer sem antes consultar o dicionário. Isso é o que se chama de inferência ou inferência contextual. Você tenta atribuir significado à palavra através do contexto em que ela está inserida. Ou seja, você procura as informações que você tem antes da palavra e depois dela para você tentar chegar a um significado aproximado. Isso já ajuda muito antes da sua visita de fato ao dicionário. Um outro fator fundamental, após fazer a inferência, uma das questões mais relevantes seria você tentar definir a classe de palavras. Isso é extremamente importante ao se usar um dicionário em inglês. Ou seja, quando você consegue prever a classe a que a palavra pertence, ou seja, se ela é um verbo, um adjetivo, um substantivo, isso vai ajudar significativamente a encontrar o significado no dicionário. Por que isso? Muitas vezes as palavras em inglês mudam de classe, de verbo para substantivo ou para adjetivo, sem mudar de forma, elas continuam exatamente da mesma forma. E quando você procura o dicionário, ao encontrar o termo no dicionário, você tende a olhar normalmente as primeiras definições. E muitas vezes a definição que você procura está lá no final, porque ele coloca as classes gramaticais em ordem. Então, muitas vezes a primeira definição da palavra está como verbo, e você quer, na verdade, a definição da palavra como substantivo, e pode ser que isso esteja lá embaixo, lá no finalzinho da definição das palavras no dicionário. Então você tem que ficar muito atento a isso. O que vai te dar essa dica? É o contexto em que a palavra está inserida, a posição dela na frase. Então isso é realmente importante. Se alguma vez você já procurou uma palavra no dicionário, encontrou, leu a definição, leu a tradução e ainda assim não resolveu, ela não encaixou no texto, provavelmente o problema era de classe gramatical, ou seja, você encontrou a palavra, mas estava lendo a classe errada. Então é muito importante isso, o processo de inferência para ajudar a delimitar a classe de palavras. Se você não puder, a princípio, delimitar qual é a classe de palavras em que aquela determinada palavra se encontra para depois no dicionário, eu sugiro que você faça um diálogo entre o dicionário e a palavra, verificando quais as classes que fazem mais sentido naquela determinada posição na frase que você está procurando. Okay? Então, isso é realmente importante para que você tenha sucesso ao buscar uma definição no dicionário. Uma outra coisa que eu recomendo, que é muito importante para ajudar você a gravar vocabulário, ou seja, aprender de fato aquela palavra que você está consultando e não precisar ficar voltando várias vezes para olhar a mesma palavra, é usar um dicionário que seja em inglês. Para que isso? O dicionário inglês, ele não traz somente, e muitos nem trazem, a tradução da palavra para o português. Ele vai trazer para você a definição da palavra e frases de exemplo. Isso ajuda muito a você gravar o vocabulário. Então, se você puder implantar esse hábito, usar um dicionário inglês e ler a definição e depois ler as frases de exemplo, você vai ter muito mais sucesso em gravar o vocabulário. Pode ser que gaste um pouco mais de tempo da primeira vez que você olha, mas você não vai precisar ficar várias vezes consultando a mesma palavra no dicionário. Alguns dicionários
são bilíngues, né, inglês e português, mas eles trazem toda a definição das palavras, as frases de exemplo, e lá no finalzinho traz a palavra em português para que você possa conferir. Essa é uma boa estratégia também. Mas, como eu sempre gosto de reforçar, né, a tradução nunca é o melhor caminho, né? Você pode usá-la como ferramenta, mas você deve ter cuidado. Você deve visar a compreensão do significado da palavra e não simplesmente a tradução dela para o português. Bem, se você gostou dessa dica, não se esqueça de clicar nesse ícone aqui no canto superior da tela para se inscrever no meu canal e continuar recebendo os meus vídeos com as demais dicas. Um abraço e até o próximo vídeo.